Olá galera, tudo bem? Boa tarde a todos. Bom, meu nome é Thiago, tenho 37 anos, sou nascido no Rio de Janeiro, cidade de Nova Iguaçu. Bom, estou abrindo esse canal aqui porque recentemente estava andando na rua e aconteceu algo que lembrou muito a minha infância. Eu, desde mais ou menos meus 11 anos de idade, eu sofri com a gagueira e os tiques motores e tudo mais. E eu vejo que poucas pessoas falam a respeito disso. E também o que eu presenciei na rua faz mais ou menos alguns dias, do qual eu vi um garoto de aproximadamente uns 12 anos, a mãe dele chegava e falava: fala direito, fala direito. Você não tem que falar gaguejando, dando esporro no garoto, entendeu? Do qual eu vi que situações como essa somente pioram, na verdade, como uma criança se sente, entendeu? Eu, eu tive esse problema quando era pequeno. Eu, minha mãe falava pra mim: fala direito, você não é assim. E eu tentava me controlar, mas eu não conseguia. Me levavam em fonoaudiólogos, me levavam em psicólogos e tudo mais. Eu me lembro que a psicóloga falou para mim: Thiago, seu problema não está nas cordas vocais, senão seu problema está na sua cabeça. E eu falei: como assim? Não. Aí ela tentou dar uma explicação, porque eu me senti como um louco, né? Quando ela falou: seu problema está na sua cabeça. E aí eu: como assim? Eu ainda era uma criança, tinha como 12, 13 anos por aí. E aí ela: não, é que você pensa e quando você vai falar você sente nervoso e acaba gaguejando. Não adianta você fazer fonoaudióloga porque você o seu problema é na cabeça, assim mesmo disse. E uma fonoaudióloga disse isso. E aí eu falei para ela: tudo bem, então o que eu posso fazer então por mim? Ela: não, vai para o psicólogo e tenta se acalmar para poder, no caso, você falar melhor. E eu: tá bem. E voltei para casa, falei com a minha mãe e comecei a ir num psicólogo. Sim, o psicólogo me ajudou bastante. Me ajudou bastante, sendo que era algo que eu precisava, é, que era algo de mim mesmo, que eu tinha que controlá-lo. E as pessoas me ridicularizavam, faziam chacota de mim, tanto no meu círculo de amizade quanto na escola. Na escola foi horrível. Não sei se mais alguém tem esse problema. Aí, como logicamente tem, no Brasil é cheio de pessoas com problemas de gagueira, mas acredito que as pessoas que sofrem gagueira, se quiserem, pode deixar até nos comentários se foram ridicularizadas na escola, principalmente na década de 90 e inícios dos anos 2000. Não existia tantos controles como existia hoje. Hoje tem esse negócio de bullying, não sei o que e tal. Na minha época não tinha nada disso, a gente resolvia tudo, ou aguentava ou saía na mão, ou a gente saía brigava, entendeu? E eu me lembro que na escola sofria muito. Ux, quando era para apresentar um trabalho me dava um pânico. Me dava um pânico porque precisava apresentar o trabalho na frente de uma turma de 50 alunos e eu sabia que todos iam rir da minha cara. Por quê? Porque eu ia tentar falar e ia começar a gaguejar e as pessoas iam começar a me ridicularizar na frente de todos. E, dito e feito, eu tentava apresentar um trabalho e as pessoas começavam a falar: fala direito, tira o ovo da boca para falar, vai lá, gaguinho, não sei o quê. Oi, quanto isso me machucava, mano, bastante. Muito, muito, muito.
na verdade, bastante mesmo, porque primeiro, passava vergonha na frente de todo mundo. Segundo, eu acabava que não conseguia passar as ideias que eu queria passar porque ficava nervoso de errar. E o medo de errar fazia eu gaguejar. Ficava com vergonha da gagueira porque sabia que as pessoas iam me tratar de uma forma ridícula. E acabava fazendo um mau trabalho, os professores não estavam nem aí para isso. Pelo contrário, muitos professores até riam junto com os alunos. Entendeu? Não vou falar o nome dos colégios do qual eu estudei, porque não vem ao caso. Mas naquela época era bem diferente do que é hoje em dia. Acabava que eu sempre ficava com as notas ruins na escola e minha mãe falava comigo, mas você tem que estudar e não sei o quê. E a parte da gagueira, eu não conseguia me concentrar. Eu não conseguia me concentrar na aula porque tudo me distraía. Tudo me distraía, tudo jogava contra mim. Não conseguia. Matemática era horrível para mim. Horrível. Matemática, física, química. Meu Deus do céu. Era horrível. Inglês, então, piorou. Sempre foi um desastre. Mas matérias como geografia, história, até mesmo um pouco de biologia. Em história eu sempre tirava 100, em geografia também. Me lembro de uma professora que eu tive, não vou mencionar o nome dela, mas se ela tiver a oportunidade de ver o vídeo, ela vai saber. Ela fazia uma aula de uma maneira diferente. Ela fazia encenações na aula. Então ela fazia a aula dela de história, uma peça de teatro. Então ela simulava as guerras e ela vinha, contava a história, narrava, ela colocava os alunos para poder não falar, mas sim simular a guerra e ela ia narrando. E isso captava minha atenção de uma maneira tão incrível que eu não conseguia me perder nas aulas. Como acontecia nas aulas de matemática e nas aulas de português e inglês, essas coisas. Com isso me ajudou e eu então percebi que a minha forma de aprender tinha que ser diferente do tradicional. Do professor com giz no quadro, falando e eu anotando, isso para mim não resolvia. Então eu comecei a ver que eu conseguia aprender melhor vendo vídeo ou com explicações mais detalhadas, com explicações mais didáticas. E isso foi me ajudando muito porque comecei a me interessar por história. Não virei professor de história, não. Mas é algo que eu gosto até hoje. Sempre comento com minha irmã, com algumas pessoas que se interessam. Na minha família, pessoas que se interessam por história, eu acho que só a minha irmã. Porque o restante não curtem muito isso. Tem um tio também que gosta. E sempre quando tem oportunidade eu falo com ele. Mas voltando ao tema da gagueira na escola, chegou o ponto que estava insuportável. Eu vou dizer uma coisa, pensamentos de autodestruição de mim mesmo eu nunca tive, entendeu? Porque eu sempre tentei lutar contra o problema, entendeu? E o que eu fazia? Eu tentava respirar, tentava, sei lá, manter a calma, entendeu? E muitas vezes não dava certo. Tinha época do ano que eu estava mais atacado do que outras. E chegou um ponto de que eu troquei de colégio, entendeu? Porque eu perdi o ano. E troquei de colégio, fui para um outro colégio do qual fui melhor aceito, porque fiz amizades, entendeu? E te sou sincero, não vou mencionar o nome deles aqui, mas essas pessoas me ajudaram tanto e eles nem sabem disso. Eu me lembro que os professores diziam para apresentar o trabalho, e o problema era apresentar os trabalhos, ou até mesmo conversar dentro da aula,
ou quando tinha que falar na frente de muitas pessoas, ou algumas palavras geralmente começando com R ou com DR, sempre me complicavam, ou com a letra Q também me complicava. 15 era Q, então sempre emperrava com isso. Mas esses amigos nunca fizeram chacota comigo desse segundo colégio. Já na época eu tinha como uns 13, como 15, 16 anos. E já tinha passado pela morte do meu pai, que a morte do meu pai piorou a situação. Piorou não só a gagueira, mas como os tiques motores de mexer o pescoço, a ansiedade. A ansiedade eu luto contra ela até hoje. Às vezes as pessoas pensam até que é bobeira minha, mas às vezes parece que eu quero sair correndo e dar como 5 voltas no quarteirão para gastar energia. É horrível. Então, nessa nova escola, desculpa, nessa nova escola eu encontrei esse apoio, não dos professores, não da equipe didática da escola, mas sim nos próprios companheiros, que eu me lembro que eu fui apresentar um trabalho e eu travei. Travei na frente de todo mundo e eu pensei, o que eu vou fazer agora, meu Deus? Todo mundo olhando para minha cara e já com uns sorrisinhos, sabe? Já preparado para rir quando eu abrisse a boca. E eu me lembro que um companheiro na escola, que fazia parte desse grupo de amigos, falou, olha só, e já com 16 anos, professor, me desculpa interromper, mas quem ri do Thiago, a gente vai enfiar a porrada. Assim mesmo falou. E esse amigo falou assim para mim, Thiago, pode falar com calma, pode falar com calma, não se preocupa que ninguém vai rir de você, quem ri de você vai se ver com a gente. Olha, esse grupo de amigos eram mais ou menos como uns 12 homens, 12 amigos da escola. E tinha como 3 meninas que faziam parte do grupo também, do qual me apoiavam. Quando eu comecei a sentir o apoio, eu comecei a me relaxar um pouco mais. E aí nesse dia eu me lembro que eu consegui fazer toda a apresentação de uma forma incrível. Eu estava nervoso, mas como eu senti o apoio dos meus amigos, eu consegui apresentar o trabalho, tanto que o professor até ficou de boca aberta. E ninguém riu de mim, todo mundo ficou calado e assustado, porque quem fosse rir, no caso, iria apanhar desse companheiro, entendeu? E os outros ratificaram, quem rir vai apanhar. E o professor, ninguém vai bater em ninguém, não, professor. Então, se ninguém vai bater em ninguém, assim mesmo que um amigo falou, você vai ter que controlar a risada deles, porque nosso amigo não vai ter que ser ridicularizado na frente de todo mundo. Ou você controla ou apanha eles todos que rirem, assim mesmo. E ninguém riu. Depois disso, ninguém riu, entendeu? Em outras apresentações, eu me lembro que eu me senti tão apoiado por eles que... Ui, nós fazíamos trabalho juntos, e saíamos da escola, até suspensão juntos tomamos, entendeu? Porque eu comecei a me soltar mais e comecei a, tipo, sentir que se eu errasse, se eu gaguejasse, não teria nenhum problema, porque eles não iam rir de mim. Eles não iam me ridicularizar por isso, entendeu? Isso me ajudou. Eles não sabem quanto, entendeu? Com isso eu consegui melhorar um pouco na escola, já estava no primeiro ano do ensino médio, consegui melhorar um pouco, consegui tirar um pouco melhor as notas, mas matemática seguia sendo uma desgraça para mim, física e química também. Mas já fui melhorando as outras notas também, como português e inglês mais ou menos, entendeu? E como não fui ridicularizado, como não senti esse medo, conseguia me expressar melhor. Com o tempo, na presença desses companheiros, eu já não gaguejava mais. Entendeu? Já não gaguejava mais. Mas esses companheiros não iam me acompanhar pro resto da vida. Então eu precisava começar a caminhar por conta própria. Me lembro que eu já me formei, comecei a trabalhar, trabalhava numa papelaria da minha própria tia. E eu me lembro que eu trabalhava tirando Xerox. E a Xerox custava 15 centavos. Cada vez que as pessoas chegavam para perguntar quanto era a Xerox, era uma desgraça para mim. Porque o que 15, porque eu ficava nervoso.
ficava nervoso, cheguei ao ponto de que eu falei para minha tia, oi, coloca uma placa aí, coloca algo que eu não tenha que ficar passando essa vergonha na frente dos outros. Entendeu? Que as pessoas cheguem e já vejam já o preço da Xerox. Porque os clientes riam de mim, entendeu? Era horrível isso. E às vezes, como ela demorou a colocar, eu escrevi em um papel e deixei aí pegado. Xerox 15 centavos, entendeu? E eu me lembro que depois disso as pessoas deixaram de perguntar e já um pouco falava, evitava falar. Passou-se o tempo, eu saí daí, fui para outros trabalhos, comecei a fazer minha vida. Me casei, tive meu primeiro matrimônio, do qual minha filha faleceu assim que nasceu. E essas perdas sempre me pioraram bastante. Então eu voltei a ficar mais gago, ter mais esse problema e tive que lutar contra isso, contra a tristeza. Depois o matrimônio acabou e tive que mudar algumas coisas na minha vida, mudar a forma como via o mundo, porque naquela época eu era muito imaduro, ou seja, não era maduro, ou seja, era uma pessoa infantil, um pouco infantil, sabe? Então, mudei, depois desses meses do término do matrimônio, mudei bastante, até que vim a me casar novamente. Não sei, como um ano e meio depois, 2 anos por aí. Bom, sendo que o problema me acompanhava. Então eu comecei a me relacionar com uma pessoa que ela não falava português. Sempre gostei de aprender novos idiomas. Sempre fui um desastre com o inglês. Entendeu? Eu tento aprender até hoje. Mas sempre gostei do espanhol, italiano, francês não tanto, mas espanhol, italiano, romeno. Sempre gostei bastante. Então essa pessoa falava espanhol. Comecei a me comunicar com ela por Facebook. Na verdade, adicionei ela no Facebook lá nos anos 2010, metade do ano de 2010. E aí eu fui e comecei a conversar, como era por chat, não tinha problema nenhum. A gagueira me acompanhava ainda aí. Quando eu tive que começar a falar, imagina um gago que tem problema para falar português, não sabe falar espanhol e estava tentando aprender, tentando falar, tentando se pronunciar porque queria conquistar uma mulher, entendeu? E na verdade eu não queria somente um momento de prazer, não, eu queria um relacionamento, pô. Entendeu? Eu já tinha saído de um relacionamento, eu queria um relacionamento sério porque eu queria voltar a me casar, porque como eu tinha perdido minha filha, eu queria poder ter uma nova filha, entendeu? Então eu comecei a aprender espanhol, fiz um curso de 1 mês e depois pensei, esses cursos tradicionais não me ajudam em nada. Não consigo aprender. A professora chegava no quadro e falava, bom, vamos aprender o alfabeto em espanhol. A, B, C, D. Ok. Então agora eu vou escrever no quadro como vocês podem pedir água em espanhol. E aí ela colocava, me dê um copo de água. E aí ela escrevia embaixo, dá-me um vaso de água. E eu não tinha aquela interação, era coisa que ela escrevia e falava, não tinha como tinha aquela professora de história, sabe? Que conseguia atrair minha atenção. Então eu fui e acabei ficando somente 1 mês aí. Falei, não, vou aprender e quando eu for para o país da menina eu aprendo melhor. Nesse ínterim de tempo, eu já tinha entrado em determinada religião, do qual eu não vou mencionar também, porque eu não quero que os meus vídeos virem temas religiosos, entendeu? Porque eu quero tratar somente de como eu enfrentei a gagueira. Sendo que nessa religião eu tinha que fazer discursos na frente das pessoas. E discursos
na frente de 50, 80, 90 pessoas, isso ainda em português, porque isso foi no Brasil. Foi horrível no começo, entendeu? Foi horrível, mas o treinamento me ajudou bastante, porque eu me lembro que a pessoa que me ajudava, que já até faleceu, ela falava, lê na frente do espelho, e quando você lê, você imagina que você está lendo para qual pessoa que não te dá nervoso ler. Aí eu falei para ele, bom, não me dá nervoso ler para minha mãe, não me dá nervoso ler para minha irmã, não me dá nervoso ler para Deus, no caso, não me dá nervoso ler para o Senhor, ou seja, para a pessoa que estava me ajudando. E aí eu comecei a ler na frente do espelho, a ler na frente dessas pessoas, e com isso eu subi numa plataforma, né, diante de como 100 pessoas, mais ou menos. E tinha que ler versículos da Bíblia. E eu comecei a ler. Foi brilhante. Não tive nenhum problema. Eu apliquei a técnica que ele me falou. Esquece que as pessoas estão olhando para você. Se concentra que você está lendo para sua mãe, para mim e para Deus. Isso me ajudou muito. Eu consegui bloquear essas pessoas. Era como se elas não estivessem ali. E aí eu já comecei a vencer esse obstáculo. Ou seja, ler na frente das pessoas. Eu já comecei a vencê-lo. Bom, passou-se o tempo, eu fui melhorando no discurso. Às vezes eu dava umas quedas, gaguejava, me sentia horrível, me sentia péssimo. Mas eu penso, bom, eu não vou desistir. Ninguém ri de mim. Eu podia ler na frente de todo mundo, aí, nessas reuniões, e ninguém ria de mim. Então eu ficava mais tranquilo, porque o problema era que riam e eu me sentia mais nervoso, mas aí ninguém ria. Mas mesmo assim, às vezes eu gaguejava, entendeu? E aí eu comecei a praticar mais, de uma forma incessante. Às vezes praticava a mesma leitura, a mesma coisa que eu ia falar, eu praticava 20, 30 vezes ao dia. Naquela época eu tinha mais tempo para fazer isso, porque não estava trabalhando. Mas aí eu fui praticando. E, bom, consegui vencer esse obstáculo de ler na frente das pessoas. Bom, já voltando ao assunto do espanhol, eu queria mencionar isso da leitura com vocês, para que vocês pudessem entender a parte já do Tiago aprendendo espanhol. Bom, aí eu viajei a Colômbia, e aí para conhecer a menina. Na verdade era uma mulher já, é uma mulher no caso. E aí eu cheguei aqui, não sabia falar nada e às vezes ainda gaguejava. Imagina, falar português já era complicado para mim na frente das pessoas. Imagina falar espanhol com um desconhecido. Foi basicamente na mímica, entendeu? E aí eu me lembro que a pessoa também foi super compreensiva e tal, viu que eu tinha esse problema, nunca fez chacota, nunca fez nada. E o relacionamento deu certo, prosperou, me casei. Foram 90 dias para casar, entendeu? 90 dias para casar. Para poder ficar no país, eu queria sair do Brasil. No Brasil eu já tinha perdido muita gente. Perdi meu pai na morte, perdi meus tios, primos, amigos. Perdi minha própria filha, minha primeira filha. Então eu sempre passava na frente dos cemitérios e me dava tristeza no Rio de Janeiro. E eu pedi a Deus, Jeová, me tira daqui, me dá outra oportunidade de uma vida em outro lugar. E aí eu fui saí do Brasil, gostei, não tenho nada que reclamar da Colômbia, nada de nada. Foi um lugar que me abriu as portas, foi um lugar que as pessoas, como eu, não sou nativo daqui do espanhol, às vezes os erros que eu cometia no passado, as pessoas não viam como gagueira, senão dificuldade do idioma, entendeu? Mas aí chegaram os discursos em espanhol, porque eu seguia fazendo discursos na minha religião e tudo mais.
E aí eu comecei a fazer agora as leituras em espanhol e também não só as leituras, eu fazia discursos de explicar os temas, entendeu? E alguns mesmos até mesmo fazendo perguntas às pessoas da assistência. Ninguém ria de mim, ninguém. E eu fui aprendendo espanhol dessa maneira, que foi o melhor. Para mim não adianta aprender com um livro e lápis, borracha, não adianta para mim. Para mim tem que ser no dia a dia, pela minha falta de atenção. Então eu consegui fazer as leituras já em espanhol, consegui, no caso, fazer esses discursos em espanhol. Às vezes até faço algumas leituras em português, leituras mais em português para mim mesmo. Já alguns discursos, algumas apresentações também faço em português. E sempre consegui dominar um pouco mais a gagueira porque eu vi que as pessoas não riam de mim. Mas aí chegou o ponto de que eu precisava conseguir trabalho no país. E no Rio de Janeiro eu sempre trabalhei em fábrica, produção de metal, trabalhei com limpeza, essas coisas. Mas eu cheguei aqui e via que as empresas aqui não me contratavam. Por quê? Porque elas só contratavam só colombiano. Então eu vi que as únicas empresas que contratavam eram os call centers, os telemarketings. Então eu fui e comecei a me candidatar às vagas de telemarketing da Colômbia que pediam pessoas que falavam português. Caramba, mas eu sou gago, o que eu vou fazer, cara? Eu vou ter que falar no telefone com pessoas que eu não conheço, mano. Só de pensar me dava fobia. E eu começava a ficar nervoso, me estressava, mexia o pescoço. E aí o que eu vou fazer? E a empresa me contratou. Fiz a entrevista, falei com o cara lá em português e tudo mais. Ele não sabia falar muito bem português, então ele me contratou. Comigo me contratou outras pessoas e aí eu peguei a primeira chamada. Foi horrível. Imagina um gago vendendo. Um gago vendendo produtos online de informática. Então eu fazia ligações da Colômbia para o Brasil, para essa empresa que é dos Estados Unidos, que está situada nos Estados Unidos e na Colômbia. O salário na época era bom. Então trabalhava eu e mais 6 pessoas. Eram mais 2 homens e 3 meninas. As meninas eram da Colômbia, o rapaz era como do Brasil e da Colômbia, e o outro era de São Paulo, meu amigo Rafael. E eu me lembro que foi horrível. E eu começava a gaguejar, e o chefe que estava do meu lado, ele não ia muito com a minha cara. Eu sabia que não ia muito com a minha cara pela forma como ele tratava as outras pessoas e tratavam a mim, entendeu? Mas eu não tô nem aí para isso. Por mim, já fui tão maltratado nessa vida que uma maltratada a mais, uma a menos não vai fazer diferença, entendeu? E aí ele chegou para mim e falou para mim: por que você tá gaguejando? Aí é que eu tô nervoso. Ele: mas nervoso por quê? Aí porque eu tô falando com pessoas desconhecidas e eu tenho um problema de gagueira. Ah, na entrevista você não falou que tinha problema de gagueira? Falei: claro, eu não falei porque eu queria conseguir um emprego, entendeu? E depois eu ia ver como resolvia isso. Mas eu não estou conseguindo me controlar direito. E ele falou para mim: vai lá fora, toma um copo d'água e volta. Eu saí, tomei um copo d'água e voltei ao posto de trabalho, entendeu? E aí eu me lembro que eu peguei o telefone, liguei e me atendeu uma pessoa. Aí olá, bom dia, tudo bem? Meu nome é Thiago, eu falo da empresa estou ligando para a senhora porque a senhora fez um cadastro na nossa página online querendo saber mais informações a respeito do produto XXX. Então eu estou ligando para a senhora para poder saber que tipo de interesse a senhora tem para poder usar nossos produtos
e se a senhora também está interessada em um usuário, 2 usuários, 3 usuários, se seria para uso pessoal ou empresarial. Agora falando com vocês, eu não gaguejei, mas lá em 2011 eu gaguejei pra caramba falando isso. Foi horrível. A senhora falou, quê? E começou a rir. E falou, menino! Ao parecer ela era religiosa, uma coisa assim. Menino, aceita Cristo! Aceita Cristo para te liberar. Ele te libertar disso. E eu fiquei tão sem graça. Ou seja, porque eu acredito em Jesus, logicamente. Entendeu? Eu sou cristão. E aí eu me senti tão mal, cara. Entendeu? Tão mal. Mas eu sabia que Jesus estava me ajudando. Porque eu tinha conseguido aquele trabalho. Entendeu? E logicamente eu não esperava uma cura milagrosa. Eu estava colocando meu esforço para poder fazer um bom trabalho e poder levar o meu sustento para casa. Bom, não vou entrar nesse tema do comentário que ela fez, cada um tem sua fé e sua forma de agir, entendeu? Mas esse comentário dela me jogou muito para baixo. Mas aí eu parei, na verdade eu desliguei a chamada, pedi desculpa, a senhora me desculpa, então eu desliguei. Depois me deu como se fosse uma raiva dentro de mim. Falei, não, é agora ou nunca. Peguei o telefone de novo e liguei para ela de novo. E falei, olá, bom dia, tudo bem? Sou o Thiago, estava falando com a senhora agora há pouco. Nós estamos ligando porque a senhora fez um cadastro na nossa página na internet, que a senhora está interessada em adquirir algumas licenças do nosso produto online. Gostaria de saber se essa licença seria para uso pessoal ou empresarial. Ah, foi você que me ligou agora? Sim, fui eu que estou ligando agora para a senhora novamente, porque eu preciso fazer essa chamada para poder lançá-la no sistema. Aí ela, é para uso pessoal. Aí começou a falar comigo. Ela já não tocou em nada da gagueira. Então, talvez ela tenha pensado, sei lá, que era outra pessoa, não sei. Ela não tocou mais nesse assunto, entendeu? E aí eu comecei a falar, mas depois eu sempre, recaía. E chegou um ponto de que eu não já estava mais conseguindo falar, cara. Imagina, cara, eu tenho que trabalhar atendendo chamadas, meu irmão. Meu cabelo até se desfez aqui. Eu tenho que trabalhar atendendo, fazendo chamadas. E não só isso, vendendo. Bom, era em português, beleza. Mas eu era gago. Então, eu fui e acabei saindo dessa empresa, não por isso, por outras questões. Voltei ao Brasil, voltei a trabalhar em fábrica novamente, desisti desse negócio de call center, de falar no telefone. Meu trabalho em fábrica, eu não falava com ninguém, ficava produzindo metal o dia inteiro. Mas aí eu fui e voltei à Colômbia depois da morte da minha avó, mais uma perda. Minha vovó que eu tanto amava, que é a pessoa que me criou, uma pessoa que nunca ria de mim, uma pessoa que sempre me apoiava muito. Então eu voltei à Colômbia para trabalhar em quê? Call center, telemarketing. E eu me lembro que eu trabalhava numa empresa de comida e aí eu ligava pros entregadores e falava, olá, bom dia, tudo bem, amigo? Eu sou o Thiago, sou do aplicativo tal. O motivo da minha chamada é porque o senhor aceitou um pedido do cliente fulanito de tal. Então, eu gostaria de saber como vai o andamento do pedido, como vai, se você já está no processo de entrega, se você já buscou no restaurante. Porque a gente sempre ligava para os pedidos que se encontravam atrasados. Isso eu estava na Colômbia ligando para o Brasil. Geralmente as ligações eram para as principais cidades do Brasil, onde o aplicativo tinha, no caso, cobertura. Já foi um pouco melhor, cara. Já foi um pouco melhor. Aí, porque eu já conseguia me soltar mais. Então, eu tenho até muitas histórias engraçadas, como que me lembro que eu eu ligava para o entregador, mas também ligava para as pessoas que, no caso, faziam os pedidos. Então, eu me lembro de uma história muito engraçada que o cara falou, olha só, o pedido chegou, cara.
O frango está quentinho. Mas fala para o entregador de vocês que o frango ele tem 2 asas e tem 2 patinhas, tá bom? Ele arrancou uma coxa do meu frango. E eu morri de rir, cara. Eu não podia rir na chamada. O cliente riu também. E o cliente falou, eu não vou pedir reembolso nada não, que eu estou morrendo de fome, as crianças também. Mas deixa isso anotado aí no sistema, tá bom? E eu tive que ligar pro entregador e mencionei o fato, o entregador falou que não tinha arrancado nada e ficou por isso mesmo. Mas eu deixei as anotações no sistema. Olha, já melhorou. A gaieira aí já estava não desaparecendo, mas eu estava conseguindo como que controlar mais ela, sabia? Porque eu me lembro que um companheiro me falou para mim, Thiago, olha só, pensa numa coisa. Você falando no telefone é como se você estivesse falando sozinho. E eu, como assim? É que quando você fala no telefone, você não está vendo a outra pessoa. E como você não está vendo a outra pessoa, acredito que fica mais fácil para você, não? E eu, sim, vendo por esse lado, sim. Fica mais fácil para mim, porque eu não estou vendo a outra pessoa. E aí ele falou assim para mim, então, veja todas as chamadas que você vai fazer como isso. Você não está vendo a pessoa e você começa a falar o script seu da chamada. E eu comecei a fazer isso e comecei a ter melhores resultados, sabe? Concernente à gagueira com, no caso, as chamadas. Eu tinha que trabalhar em call center se eu quisesse ficar na Colômbia, entendeu? Eu tinha que trabalhar nas call centers porque as outras empresas não me contratavam. E os call centers é chamada, em alguns casos chat e tudo mais, mas eu estava em chamadas. Nessa empresa eu fiquei 6 anos. Durante os 6 anos foram como 3 anos atendendo chamadas, depois me colocaram como analista de qualidade, porque eu estava fazendo um bom trabalho. Depois eu acabei saindo da empresa, porque, no caso, como já mencionei a vocês, no caso eu tenho minha religião, e no caso nessa empresa eu trabalhava em linhas de telefone. Depois me passaram para linhas de moderação de conteúdo. E aí, nas linhas de moderação de conteúdo, eu avisei que eu não gostaria de trabalhar aí, porque tinha muitos vídeos que eram impróprios, até mesmo vídeos que tinham conteúdo adulto, do qual eu não vejo isso, entendeu? Então a empresa nem ligou para isso. E sempre me mandavam lotes de vídeos para poder moderar. E como a empresa mandava lotes de vídeo para poder moderar, a empresa estava preocupada no seu negócio, ela não estava nem preocupada com a minha consciência nem nada, porque aí eu era um número a mais na empresa. E aí eu trabalhava como moderação de conteúdo para uma empresa de vídeos. E aí eu tive que renunciar ao trabalho. Na verdade, renunciar não, me mandaram embora. Porque eu me recusei a poder ver esses tipos de vídeos. Vídeos de conteúdo sexual, entendeu? Eu não queria ver isso. Na verdade, eu não quero ver isso. Eu não quero estar em contato com isso porque, olha, cada um é cada um, gente. Entendeu? Tem pessoas que gostam disso, mas eu na verdade não gosto. Entendeu? Então como eu trabalhava desde casa, na época da pandemia e essas coisas, eu não queria estar abrindo esses vídeos dentro da minha casa, tendo minha esposa dentro de casa, minha filha de apenas, na época, 7 anos. Eu não queria que minha filha visse que o pai dela... Como que minha filha ia entender que eu estava trabalhando, moderando esse tipo de vídeo? Foi até bom que eu perdi o trabalho. Então eu consegui trabalhar em outro lugar, em uma empresa muito boa, entendeu? Do qual eu fazia chamadas também, no caso, aí eu recebia chamadas, sim, recebia chamadas de Portugal. Ui, mano, imagina, um gago brasileiro, carioca, tendo que receber chamadas da terrinha de Portugal. Terrinha eu falo de maneira carinhosa, fui criado com muitos portugueses no Rio de Janeiro e eles referiam-se a Portugal dessa maneira, terrinha. É uma forma carinhosa, ok? Não se sintam ofendidos, portugueses, é a maneira como seus próprios compatriotas
se referiam a Portugal lá no Rio de Janeiro. Eles falavam, um dia eu volto para minha terrinha, um dia eu volto para a terrinha. E sempre chamavam Portugal de terrinha, da forma carinhosa, ok? Então eu fui, comecei a fazer receber chamadas de Portugal. Olha, já nesse interim de tempo, foi no ano de 2022, já estava já com 30 e poucos anos na cachola, já tinha aprendido a dominar um pouco mais a gagueira, já os meus discursos eu fazia sem nenhum tipo de problema, graças a Deus, entendeu? E graças ao meu esforço também, entendeu? Porque de nada vale somente receber ajuda e não se esforçar para isso. Então eu comecei a fazer e receber essas chamadas de português de Portugal, ou seja, chamadas de todas as cidades de Portugal. Às vezes entravam umas chamadas das ilhas, ilha de... como chamava aquela ilha mesmo? Acho que é a ilha que nasceu o Cristiano Ronaldo, acho. Entendeu? Tinha uma ilha lá, uma ilha São Miguel, uma coisa assim. Eu não entendia nada do que eles falavam, entendeu? Eles entendiam a mim, mas eu não entendia muito bem a eles. Mas é só um pormenor do meu trabalho aí. E aí eu configurava celulares online, configurava geladeiras, configurava micro-ondas, configurava todos os produtos dessa empresa que eu trabalhava. O trabalho era bom? Olha, eu vou ser sincero, a empresa é boa. Agora o produto era mais ou menos, entendeu? Porque tinha muitos vazios na configuração, do qual você tinha que ir tentando mesmo na sorte com o cliente. E o português ele é muito bom porque ele é um pouco diferente. O português ele dificilmente vai te xingar. Então quando eles se estressavam, que às vezes por esses vazios na configuração, e às vezes o celular não funcionava, o micro-ondas ou qualquer coisa, e eu falava para eles, olha só, nós vamos fazer que os engenheiros ou seja, falava os engenheiros da plataforma, ou no caso os técnicos mais especializados, vão entrar em contato com o senhor para poder dar a resolução do seu problema quando a gente não conseguia. Eles não tratavam mal, entendeu? Uma, duas vezes eu dei uma gaguejada, me lembro, mas em 10 meses trabalhando aí, uma ou duas vezes dei uma gaguejada aí suave, nem perceberam. Me tratavam super bem. Fui tratado mal 2 vezes apenas. Um falou para mim, volta para tua terra, mas eu não estava em Portugal. Então eu falei para ele, mas eu não estou em Portugal, senhor. Eu estou na América do Sul. Ah, ok. Por quê? Porque eu tentei configurar o celular com ele e ele o quê? Não, nós não estávamos conseguindo porque o celular dele tinha problemas na tecla, ou seja, na tela, no ecrã, como fala lá em Portugal, e acabou se estressando e falou isso, vocês vêm para cá, vocês não resolvem nada, volta para tua terra. E eu falei, senhor, infelizmente, olha, eu não estou na sua terra, eu estou na América do Sul, rapaz. Entendeu? E aí ele ficou rindo e falou para mim depois, desculpa porque acabei me estressando e falei uma besteira. Você me perdoa? Eu falei, não, tranquilo, tudo bem, não acontece nada, tudo bem, tranquilo. E aí, nessa empresa também fazia e recebia chamadas em espanhol. Oi, em espanhol, cara. E aí era muito da hora, porque entrava chamadas do México às vezes e da Espanha. Prefiro o México que a Espanha, entendeu? Mas quando os espanhóis viam que eu não era de língua espanhola, até que eles me tratavam legal, porque me lembro que eu falava, como que eu falava mesmo, hola, buenos días, mi nombre es Tiago, yo estoy llamándote porque vi que usted hizo un registro, nos envió un contacto por nuestra página de internet diciendo que tiene un problema con su teléfono, que su teléfono está presentando una falla y entonces te estamos llamando para poder hacer las configuraciones. ¿Tienes tiempo ahora?
E aí a pessoa ia e dizia se tinha tempo ou não, entendeu? Dizia se tinha tempo ou não. Então ela ia, dizia em espanhol, se tinha tempo ou não. E aí, no caso, era legal essas chamadas. Suave, suave. Gaguejar? Não. Aí não. Sempre eu adotei. A pessoa não está na minha frente, eu estou falando sozinho. Com isso em pensamento. A pessoa não está na minha frente, estou falando sozinho. E com isso conseguia resolver tudo. Depois saí daí, dessa empresa, fiquei como 10 meses. Depois entrei em uma empresa que trabalhava somente com faturas. E era uma empresa que precisava de uma vaga trilíngue, que era inglês, português e espanhol, mas eu não sabia falar inglês. Mas graças a Deus me contrataram aí. E eram reuniões em inglês todas as semanas, mas quando eu entrei aí, suspenderam as reuniões em inglês e eu ganhava como que falasse... Eu ganhava como as pessoas que falavam 3 línguas, mas falava somente 2. Mas a empresa me contratou, a empresa sabia disso. Eu fui sincero desde o começo. Fiquei nessa empresa como quase um ano. Essa empresa é muito boa. Muito boa, era somente revisão de faturas, não atendia ninguém, não tinha chatice na minha cabeça. Saí daí, entrei em uma outra empresa, da qual estou agora, e aí eu atendo mais de 100 chamadas ao dia de ligações. Português do Brasil. Alguma que outra chamada de Portugal. E olha, eu vou lhe ser sincero, graças a Deus, colocando em prática as orientações, às vezes eu ainda tenho como te digo, às vezes dá uma pequena travada, mas já sai já, entendeu? Eu consegui progredir, consegui evoluir e consegui, no caso, mesmo sendo gago, trabalhar com call center, trabalhar dando discurso para as pessoas, falar, pedir informação na rua, conversar, estar em uma reunião social com amigos e poder conversar. Por quê? Porque eu fui treinando a cabeça, porque na verdade eu estava deixando que o medo me dominasse, mas eu precisava com o meu cérebro dominar o medo. Então nessa nova empresa que eu estou agora, é chamado o dia inteiro, ligação o dia inteiro. Aonde está meu pedido? Eu comprei isso, não chegou. Aonde está? Não sei o quê. Eu quero cancelar isso, eu quero cancelar aquilo. Eu tenho que conversar com o cliente, tá. E aí eu vou e consigo resolver o problema dele em linha, tem que resolver sim ou sim. É uma empresa excelente. É uma empresa maravilhosa, do qual me dá todas as ferramentas que eu preciso trabalhar e resolver o problema do cliente. Então a maioria dos clientes sempre vão satisfeitos, entendeu? E eu não tive esse problema nessa empresa, graças a Deus. Sempre quando eu atendo a chamada... Olha, um dos pontos também que me ajudam bastante, eu estava até um pouco receoso de abrir esse canal, porque eu estava tentando esquecer a gagueira, entendeu? Como assim? Esquecer que um dia eu fui gago e um dia eu passei todas as vergonhas que passei. Porque isso me ajuda bastante. Então, quando eu estou trabalhando, eu esqueço isso de gagueira. Eu esqueço. Eu não fico pensando nisso, entendeu? O que eu faço? Eu trabalho. Como uma pessoa normal, cara. Trabalho. Olha, eu estou falando com vocês aqui. Há uns 20 anos atrás, eu não conseguiria fazer isso. Jamais. Jamais eu conseguiria. Então, nessa nova empresa, eu atendo, resolvo os problemas, eu pego muitos clientes estressados que às vezes até me xingam, entendeu? Do qual, quando me xingam, eu tenho a liberdade de poder encerrar a chamada. E o mais maravilhoso é que eu consigo fazer o meu trabalho e atendendo chamada. Às vezes eu prefiro atender uma chamada do que escrever pelo chat, entendeu? Porque também tem chat e correios eletrônicos, entendeu? Então eu prefiro fazer isso. Às vezes me entra uma que outra chamada em espanhol e eu falo também. Me entendem sem nenhum problema, sem nenhuma trava, sem nenhum travamento, sem nada do tipo.
Às vezes eu tô até esquecendo algumas palavras em português, sabia? E às vezes eu não sei se as palavras que eu tô falando em português são palavras do espanhol, entendeu? Já são como, entre idas e vindas, já são como 15 anos de Colômbia, um país maravilhoso. Então, bom, eu vou subir novos vídeos nesse canal. O intuito desse canal é ajudar pessoas que têm problema com gagueira, com tique motor, a poder compartilhar histórias e que vocês também se sintam à vontade a compartilhar de vocês, de que vocês possam se sentir identificados, de que vocês possam perder essa vergonha para se expressar, para falarem, entendeu? Se você tem um amigo que tem problema de gagueira, não faça bullying. Você não sabe o quanto isso prejudica a pessoa, o quanto ela se sente mal por isso. Se você tem um filho que tem gagueira, não fica falando para ele, fala direito. Não, não faça isso. Isso prejudica ele. Se você tem um esposo, noivo que tem esse problema, oi, saiba entendê-lo. Tenha paciência. Ele está lutando contra um problema dentro dele de que ele não sabe como resolver isso. Entendeu? Às vezes até hoje eu tenho alguns tipos de bloqueio para falar e eu paro, lembro, eu estou sozinho. Ou estou falando para minha mãe, para Deus, ou para uma pessoa que eu tenha bastante confiança. E eu paro, porque às vezes eu tenho que falar na rua com pessoas desconhecidas, entendeu? Pedir uma informação, ou seja, o dia a dia, como qualquer pessoa normal. Então eu paro, respiro e falo. Paro, respiro e falo. Paro, respiro e falo. Olha, eu não sou especialista, eu não sou fonoaudiólogo, eu não sou psicólogo, eu não sou nada disso. Simplesmente eu sou uma pessoa que tem gagueira, uma pessoa que sofreu com isso na infância, e uma pessoa que abriu um canal como esse agora. Por quê? Porque viu uma mãe na rua tratando mal o filho porque ele era gago. E eu falei, isso é ridículo. Essa criança vai sofrer bastante. Então eu estou criando esse canal para quê? Para desincentivar pessoas a tratarem, deixar de ridicularizar as pessoas que têm problema de gagueira, para que as pessoas que tenham gagueira possam se sentir mais à vontade, que elas possam ter mais paz na sua vida, que elas possam viver uma vida um pouco mais normal. Entendeu? Normal no sentido de que ela possa se expressar melhor, de que ela possa ter melhores relacionamentos, melhores oportunidades. E deixe de perder as oportunidades que a vida dá por ter um problema de gagueira. Entendeu? Então a minha missão no canal é essa. Poder que as pessoas que tenham gagueira e tique motores possam se identificarem comigo, se identificarem com as minhas experiências e poderem também ir melhorando a respeito da gagueira e do tique, possam, sei lá, aceitação, possam vencer esse tipo de problema, entendeu? Que é uma luta diária, é uma luta diária. Então essa é a minha missão desse canal. Dispenso comentários de chacota, dispenso comentários de pessoas que talvez venham ridicularizar. Se quiser, pode comentar, deixe suas experiências. Se quiser comentar para bem, bem-vindo seja. Se quiser comentar para mal, eu não vou nem responder, entendeu? As pessoas que comentarem para mal, de chacota, disso, porque isso eu já sofri minha vida toda. Então isso não vai ser algo novo para mim. Eu vou me focalizar nas pessoas que têm esse problema, para que juntos possamos ir compartilhando história, compartilhando experiências e assim poder melhorar cada dia. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Não sou youtuber, não tenho prática com isso, não sei editar vídeos, não sei fazer nada disso. Tinha fobia de câmera, gaguejava bastante para fazer isso, mas com muito esforço e graças a Deus consegui melhorar bastante e estou produzindo esse vídeo para vocês. Quem se interessa pode se inscrever no canal, dar, no caso, a joinha, ou como fala em espanhol, el me gusta, mas como esse canal é voltado para as pessoas do Brasil, seria
no caso a mãozinha de ok, de que gostou, para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para outras pessoas que talvez possa ter o problema da gagueira e talvez possam estar tristes por isso e elas possam se sentir, no caso, identificadas. Desejo uma boa noite a todos. Aqui na Colômbia já é de noite. Desejo uma boa noite a todos e até o próximo vídeo, talvez daqui a 1 ou 2 ou 3 dias, tá bom? Tchau, tchau.